Boa noite, amada igreja. É um privilégio poder estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E eu convido os irmãos que abram a palavra do nosso Senhor Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Texto para a nossa meditação nessa noite, que está entre o versículo 25 e o versículo de número 31. Assim nos diz o Senhor pela leitura da sua palavra. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Deus amado, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, que traz para nós o conforto, o consolo, e rogamos, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor me use, ó Pai, no poder e na autoridade do Espírito Santo, Senhor, que não fale a mim, ó Deus, mas que fale o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos conduza em todo o momento dessa edificação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala desse Deus, que é um Deus forte, valente, que fortalece também os seus servos. Essa fala é de uma transferência, do atributo de Deus, é a força também para o seu povo, e a espera no Senhor. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E olhando para esse texto aqui, essa passagem bíblica que acabamos de ler, nós podemos extrair algumas lições para a nossa vida, lições essas que são muito confortantes. E é válido lembrar nessa contextualização que o livro de Isaías é um livro profético, e o profeta ali era a boca de Deus, e ele não falava simplesmente com a sua autoridade, mas segundo a autoridade de Deus, que Deus lhe conferia ou concedia. E em todos os casos aqui, os profetas, tanto maiores como menores, no caso de Isaías, um profeta maior, não em importância ou relevância, mas no sentido de conteúdo, de números, de capítulos em si, em todos os livros proféticos, Cristo em si cumpre as dimensões dessas expectativas proféticas. Tanto em sua primeira vinda, continua também a cumprir nos dias atuais, em sua igreja, e ainda cumprirá na segunda vinda de Cristo. E o profeta Isaías, ele é denominado também como o profeta evangélico, por ter ele falado muito do Messias. Isaías trata nessa passagem aqui, a qual nós aprofundaremos, do conforto e da consolação. E com o propósito de incentivar os contemporâneos ali a serem leais ao Senhor e exortar também os futuros leitores que seriam exilados, e também a eles, que eles se arrependessem em si de seus pecados, que confiassem também que após o exílio, ali no caso o exílio babilônico, que está aqui nesse contexto, que após esse exílio, eles, se mantendo fiéis, seriam também abençoados. Esse remanescente fiel ali de Israel, após o exílio, seria abençoado grandemente. E o capítulo 40 em si, qual nós meditaremos aqui, aprofundaremos, ele traz então essa consolação. Se nós observarmos os capítulos do profeta Jeremias, de Isaías, aliás, anteriores aqui escritos,
ele traz duras profecias ali àquele povo que viria a ser exilado na Babilônia. E aquele povo se encontrava então ali angustiado, desanimado, preocupado, e não para menos, né? Mas então o profeta escreve, inspirado por Deus, com esse propósito de trazer esse conforto e também essa consolação em meio a esse tão grande juízo. Havia ali também naquele contexto uma certa confusão por parte daquele povo, o povo de Israel. Então o profeta, inspirado por Deus de forma magistral aqui, ele escreve o capítulo 40 com esse intuito de trazer conforto e consolo àqueles que estavam ali, se encontravam angustiados. Isaías garante então àquele povo que se mantivesse fiel, eles iriam desfrutar dessa gloriosa restauração após o exílio, que aponta então para os novos céus e nova terra. Eu vos convido então a meditarmos aqui nessas lições. Gostaria de destacar 3 lições aqui importantíssimas. E o tema desse sermão é a majestade de Deus, a fonte de segurança e restauração. Nós, diante desses 3 pontos aqui, gostaria de abordar aqui com os irmãos. O primeiro deles está aí entre o versículo 25 e o versículo 26. Se os irmãos observarem, há aí por parte do profeta, ao escrever, uma exaltação. Da mesma forma que quando olhamos aqui o capítulo 40, do verso 1 até o verso de número 24, que antecede então a essa passagem aqui, essa perícope, Isaías está em todo momento aqui destacando a majestade de Deus. E ele continua então a fazer aqui entre os versículos 25 e 26, ele continua a destacar essa majestade de Deus na criação. Também o poder e o controle de Deus sobre essa obra maravilhosa a qual Deus criou. Ou seja, ele destaca então os atributos de Deus. Ele se dirige àquele povo como uma forma de exaltar primeiramente a Deus. E o versículo 25, ele diz, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Nada, meus irmãos, pode assemelhar ou nada pode definir precisamente a majestade de Deus. E esse termo aqui, santo, ou seja, essa santidade de Deus, em todo o contexto do Antigo Testamento, ela dá a entender essa exaltação a Deus que está acima da criação. A majestade do Senhor, ela é incomparável. Eu pude, da última vez que tive a oportunidade, especificamente no mês de janeiro, abordar com os irmãos aqui, expondo o Salmo de número 8, onde destaca também o Deus como sendo o Criador e o lugar de destaque que Deus dá ao homem na sua obra, essa obra da criação, onde diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nós vemos em todo momento, e é também a intenção do profeta aqui ao escrever, que aquele povo que estava ali, angustiado, desanimado, que olhasse então para o Deus Criador. E o primeiro passo aqui, ele destaca como sendo necessário exaltar, engrandecer ao Deus Criador. Por conseguinte, aqui também no versículo 26, o profeta diz, levantai ao alto os olhos e vede. Meus irmãos, o contemplar os céus, a lua e as estrelas, nos leva então a observar, nos leva a identificar essa obra maravilhosa. Quem foi que criou tudo isso? O céu, a lua, as estrelas. Aqui que o profeta diz, o nosso Senhor, o nosso grandioso Deus, ele conta todas as estrelas, o que demonstra também a sua capacidade, ciência, sabedoria. Deus é grande em força e forte em poder. E aí ele destaca também que nenhuma estrela vem a faltar. Deus não apenas, irmãos, criou as estrelas, como também ele as chama pelo nome, ele as chama ao céu todas as noites. E as estrelas então reagem a esse chamado de Deus como se fosse um exército bem disciplinado. Deus é onipotente, grande em força, grande em poder. Claro que o centro das Escrituras, vale ressaltar, o centro das Escrituras é
Cristo Jesus. Toda a Escritura aponta para a pessoa e obra de Jesus. E a salvação também só vem por meio de Cristo Jesus, se crermos nele. No entanto, é importantíssimo que haja também essa contemplação diante da obra, da criação, essa bênção comum que Deus concede aos seus. E nós precisamos observar que essa criação ela foi criada de uma forma perfeita, mas apenas, de fato, como disse, observar essa obra da criação ou essa perfeição não nos garante nada a respeito de salvação, mas ela é importantíssima, é altamente relevante. E isso também traz, de certa forma, esse conforto e esse consolo. Então, Isaías aqui começa a se dirigir àquele povo e exalta, então, a majestade daquele povo, para que haja também esse consolo e conforto, a qual ele continua a tratar aqui nos versículos seguintes. Então, olhar para essa majestade de Deus é o primeiro passo para que possamos ter, então, esse conforto e o consolo no Senhor. Em segundo lugar, segundo ponto, está aí entre os versículos 27 e 28, onde Isaías, o profeta, ele exorta amorosamente aquele povo. Ele confronta, e Deus não vira, irmãos, as costas para o seu povo. Deus é incansável. O entendimento de Deus, ele é elevado, e o homem, por sua pequenez, não pode compreender. Deus é rico em sabedoria, rico em poder, e os seus planos não podem ser frustrados. Aqui o profeta, então, age de forma a exortar, age de forma a admoestar aquele povo, e ele o faz, então, com amor. Versículo 27, então, há aqui a advertência. Advertência quanto à questão da murmuração ou ingratidão que aquele povo poderia, às vezes, estar praticando. E aquele povo poderia vir a sofrer debaixo das condições de exílio. Aquele povo seria reduzido ao desespero por anos ali de opressão, que era aquele contexto. E amorosamente, então, o profeta os admoesta por esse motivo. O que remete também, irmãos, quando nós observamos ainda no versículo 27, aí ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Isso aqui remete à aliança firmada, onde Deus firma a aliança ali, desde a eternidade, com o povo, que era Israel, aqui mencionado. E o cumprimento dessa aliança aponta para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a aliança, ela traz para nós essa esperança. Quando cita Jacó, que é um dos patriarcas, sendo assim, então, o povo de Deus que estava debaixo, ou seja, que se aplica também a nós, aquele povo que está debaixo da aliança, não deve murmurar ou descrer. E a promessa é de que Deus também aqui, Ele conhece, como cita também lá no Salmo 1, versículo 6 especificamente, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E nós devemos destacar também aqui a garantia da segurança que vem dessa aliança. Deus fez com o seu povo, através do seu Filho também. Ele toma o nome de Israel. E assim ele representa a maravilhosa obra que Deus fez com o seu povo. E que o Evangelho, o Evangelho que nós temos acesso, que é Cristo, ele é um Evangelho que está apontando, destacando essa aliança firmada. Deus fez então essa aliança com seu Filho na eternidade, a respeito de um povo que Deus quis eleger como seu. Evidentemente, não somente a Israel, mas todas as tribos, povos e raças. Essa aliança se aplica a todos. E prometeu ainda que, através do seu Filho, por meio dessa aliança, ele iria trazer a salvação. Ele separaria, santificaria seus filhos, e não somente perdoaria, como também justificaria, e também adotaria como filhos seus. E essa é a nossa condição, que nós estamos diante de Deus. Então, por que temer, se nós estamos debaixo dessa aliança?
E ao crermos então no Evangelho do Senhor, nós entramos para essa aliança. Essa aliança que Deus fez ali com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. E essa aliança também que aponta e é cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu o seu sangue ali na cruz para nos purificar os pecados. Por isso nós devemos nos sentir, irmãos, seguros, sempre, independentemente de circunstâncias, porque Deus é um Deus de aliança. E essa aliança, irmãos, não falha. E não falha por quê? Porque ela foi firmada por Deus, estabelecida por Deus e cumprida na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo aqui também, um outro ponto, aqui também doutrinário, que o profeta Isaías destaca, nos versículos, entre o versículo 27 e o 28, ele segue aí no versículo 28, essa confrontação que ele faz então àquele povo, que destaca que o eterno Deus, o Senhor e o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E ele replica depois, levando então Israel a lembrar dessa grandeza de Deus. Não se pode ter pensamentos, irmãos, terrenos, qual se encontram os nossos pensamentos, que são limitados diante dessa majestade celeste de Deus. E a respeito dessa grandeza de Deus, ele nunca fica cansado ou fatigado. Não importa por quanto tempo ele tenha guiado o seu povo, no caso Deus, as suas forças, irmãos, não se esgotam, as suas forças não se esvaem com o tempo. Eu me lembro que quando pequeno, não porque eu não cresci tanto assim, né? Mas quando eu era criança, existia uma fazenda vizinha a qual nós morávamos, um senhor que se autodenominava como ateu. Eu me lembro que ao se referir à pessoa de Deus, em fazenda, né, é muito dependente, às vezes ali o gado em si, de condições climáticas. E ele ao murmurar contra Deus um período de seca, uma seca mais rígida, rigorosa, ele simplesmente se referia à pessoa de Deus como sendo o mandão. O mandão lá em cima já está velho, caduco, já está lá há muito tempo, nós precisamos destituí-lo e simplesmente estabelecer um outro Deus. Ele, na sua loucura, chegava então ao ponto de dizer essas coisas. Mas o que nós vemos aqui, diante dessa soberania de Deus, é que Deus, Ele é também eterno. Ele permanece o mesmo em meio a todas as mudanças de tempo ou condições climáticas. E como Criador do universo, Ele é todo-poderoso. Ele permanece o mesmo, irmãos, e Ele possui também o poder e a sabedoria. O entendimento de Deus é insondável, o entendimento de Deus é inescrutável, e aqui o profeta destaca tudo isso. Por mais que a nós as coisas às vezes não fluem ou não acontecem como a gente espera, não devemos nos desanimar, mas sim reconhecer que os caminhos de Deus e que os pensamentos de Deus estão acima, ou seja, além dessa capacidade nossa, além dessa capacidade humana. O texto está dizendo que Deus, Ele é o Criador, que Ele não se cansa e nem se fatiga, porque Ele é eterno. E o entendimento de Deus é algo, como disse, inescrutável. Ele é um Deus infinito em seu ser. Nós precisamos entender que há coisas também que são a nós reveladas, e há coisas também que são cobertas e que pertencem a Deus. O nosso Deus, Ele é o Criador, soberano, justo. Isso deve trazer, irmãos, a nós a esperança. Esperança também àqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos, irmãos. Nós precisamos lembrar disso. Mesmo em dias difíceis, mesmo em meio a dificuldades, a qual nós estamos sujeitos, sim, a passar, mas nós devemos nos lembrar que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, que nos ama, que Ele é eterno. Lembrar desse também
atributos do Senhor, de sua aliança firmada com o seu povo. Isso deve trazer ao povo de Deus um conforto e um consolo. E o terceiro e último ponto aqui, que gostaria também de meditar com os irmãos, está aí do versículo 29 ao 31, onde o profeta lembra que Deus fortalece os que estão cansados e que não têm mais vigor. Ele usa também a figura dos jovens aqui. Os jovens cansam, fatigam, sentem exaustão, mas os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Deus nos conduz, irmãos, e nos dá força, onde nós, por nós mesmos, não a possuímos. Isso vem de Deus, por isso devemos confiar no Senhor e observar também a majestade de Deus. E aqui o ponto é a restauração. O terceiro ponto aqui de destaque é essa restauração, regeneração, revigor que Deus traz. Deus é capaz de multiplicar as forças daqueles que não têm nenhum vigor. E aí ele diz, então, os jovens cansam e fatigam, os jovens caem, são sujeitos sim a cair. E Deus, somente Ele, é a fonte inesgotável de força para os seus. Os jovens aqui, que o profeta utiliza, é, de certa forma, a materialização aqui típica. Os jovens possuem todo o vigor, né, tá tudo ali, né, com a força, questão hormonal. O jovem possui, ele utiliza então essa figura do jovem para demonstrar essa força. Mas essa força de vigor, essa força às vezes física, até mental também, por que não dizer? É importante dizer que essa força, irmãos, ela é findável. Ela não é eterna. Ela pode cessar. Mas a força que provém do nosso Senhor, ela não cessa, ela é inesgotável. O nosso Criador também é o Rei, Ele é soberano sobre o tempo e o espaço. Ao contrário dos ídolos criados, aqui também, aquele contexto ali de Israel, aquele povo construía postes ídolos, né? Existia ali muita idolatria difundida em meio àquele povo. O profeta destaca aqui que também esses ídolos, eles são limitados, toda a sua força, eles são findáveis. Eles não são eternos, eles acabam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E notem aqui 3 verbos: o subir, o correr e o caminhar. E expressa que Deus, muito mais do que simplesmente libertar o seu povo dos opressores, Ele ainda também daria uma vida, né, de alegria, uma nova alegria em cumprimento à promessa de restauração por meio de Cristo. Os que esperam no Senhor, e vale destacar também, irmãos, que o esperar no Senhor não é apenas cruzar aqui os braços e deixar de fazer o que cabe a mim, o que compete a mim fazer. O esperar no Senhor aqui não nos traz ou não dá margem a nós para vivermos uma vida, né, totalmente oposta, ou uma vida desleixada, no sentido de também fazer o que compete a nós. Os jovens, às vezes, buscam ou esperam uma esposa, seja ela moça ou o rapaz em si. Mas um exemplo aqui que não vale apenas esperar, é claro que Deus vai sim conceder ou trazer uma pessoa, né, conforme a vontade dele. E o jovem, quando às vezes almeja se casar e fica esperando, às vezes uma oportunidade, ou esperando, sem fazer a sua parte por um emprego, por questões de imóveis, por mobiliar uma casa, né? Mobiliar toda uma casa, ter um carro, às vezes espera para ter primeiro o conforto, mas não traz aqui, só para ilustrar, um desleixo. O esperar no Senhor aqui não é simplesmente esperar que Deus faça tudo. Há coisas, irmãos, eu repito, que cabe a nós fazer.
Não é esperar algo sobrenatural, que Deus faça tudo. E claro que nós sabemos que Deus também move o sobrenatural, mas não. Não é simplesmente eu me trancar em casa, às vezes eu estou à procura de um emprego e fico aqui, enclausurado, não distribuo currículos, não procuro, me apresentar também como apto ou interessado nesse emprego. Deus nos abençoa. Mas o esperar no Senhor não se confunde com essa questão. Outro ponto bíblico que ilustra aqui é o próprio Davi. Davi, ele simplesmente não esperou. É claro que ele esperou também no Senhor. Ele empreendeu a batalha ali contra Golias em o nome do Senhor. Mas ele ali empunhou também o que tinha, Ele encarou. Ele fez a sua parte. E não somente nessa passagem bíblica aqui com Golias, mas em várias passagens. Davi era um rei e que também empreendia ali, durante as guerras, ele estava ali, junto com seus soldados. Ele não apenas esperou no Senhor, mas ele fez sim também a sua parte. Quando passamos aqui adiante, nós olhando aqui para o que o profeta, então ele diz, o esperar no Senhor, meus irmãos, que ele está ali passando àquele povo é pegar toda a sua angústia, todo o seu anseio, todo o seu cansaço, o desânimo, e jogar ali nas mãos do Senhor em oração. E aí sim, esperar nele, que ele faça a vontade dele, que é soberana. Deus nos responde no seu tempo, da sua forma, e cabe a nós depositar nele, crer nele, colocar diante dele toda a nossa angústia, toda o nosso desânimo, cansaço, o que vem a ser. E o confiar aqui também em Deus é um exercício, irmãos, de fé. Essa ação, ela está totalmente ligada, a confiança e a ação estão totalmente interligadas. A promessa de Deus, o Deus que é soberano, é feita e se cumpre, meus irmãos, na pessoa de Jesus. Jesus é a fonte desse vigor, é a fonte também dessa restauração, desse revigor, desse refrigério que é trago. E Ele pode nos dar, Ele pode nos acrescentar às nossas vidas. Essa força vem dessa majestade do Senhor e dos seus atributos, que são maravilhosos. E essa força aqui também, como destaque, não é dinheiro, essa força não é bens, não é patrimônio. Essa força que Deus traz é esse refrigério, esse revigor, esse descanso nele. Dinheiro, bens, tudo isso, a traça e a ferrugem, ela corrói. E concluindo, a grandiosidade de Deus é uma boa razão aqui, então, para Israel ter bom ânimo. E da mesma forma, isso serve para nós como povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter bom ânimo enquanto caminhamos até a segunda vinda de Jesus Cristo. Aquele povo precisava estar seguro na aliança que o Evangelho nos revela sobre a manifestação do Messias, Cristo, que é a parte, então, dessa aliança. Nós temos a segurança também que vem dessa soberania de Deus, a qual nós podemos sentir seguros, porque Ele é soberano. É uma questão também de fé, você precisa crer. Há pessoas, irmãos, amarguradas, frustradas, até mesmo dentro da igreja. E esperar aqui no Senhor tem a ver aqui também com quem nasceu de novo. Nós precisamos ter essa fé operosa. Se nós somos feituras, nós somos criaturas de Deus, deve haver então em nossa vida esse gozo, deve haver em nossas vidas essa alegria, independentemente de circunstâncias, quer seja nos dias bons, quer seja nos dias maus. Nós devemos colocar tudo diante do Senhor, esperar e confiar nele. Eu finalizo aqui com algumas aplicações. Não há maior segurança, irmãos, e nem conforto do que o Evangelho, que aponta que é também Cristo Jesus.
É isso que o profeta aqui quer mostrar àquele povo aflito, e que se aplica também nos dias atuais a nós. Irmãos, nós vivemos em um mundo caído, e por vezes no nosso dia a dia nós estamos sujeitos a enfrentar esse desânimo, nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis, dias maus. Mas o que o profeta encoraja então aquele povo de Israel, que se aplica a nós, é que esperemos no Senhor, é que confiemos no Senhor, esse Deus maravilhoso, soberano, o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, a qual nós fazemos parte a partir do momento em que cremos em Jesus. É esse Deus que cumpre tudo também na pessoa de Jesus Cristo. Espere em Deus, independentemente de aflição. Deus é muito maior, infinitamente maior do que a sua aflição, do que a minha aflição. Espere em Deus, e o Senhor é um Deus, como disse, de aliança. E esse relacionamento que Deus firmou conosco é um relacionamento perpétuo, não é um relacionamento frio, um relacionamento qualquer, porque Ele fez um pacto de graça e redenção comigo e com você. E a última pergunta é: como você, irmão, tem caminhado? Que forma você tem contemplado essa majestade de Deus, que é a fonte em Cristo Jesus, dessa segurança, desse revigor, desse refrigério, dessa restauração? Nós devemos nos sentir, irmãos, e aqui nós somos desafiados, sempre, independentemente de circunstâncias, a sermos consolados e confortados, porque Deus age com a sua bondade e misericórdia para conosco, sem nenhum merecimento da nossa parte, vale destacar, mas porque a bondade dEle, a majestade dEle, é maravilhoso e infinito. Vamos orar? Deus querido, Pai amoroso, Pai bondoso, ó Deus majestoso, quando olhamos, ó Deus, para a Tua criação, para a Sua obra, ó Pai, quão bom é poder ver e contemplar, quão bom também, ó Deus, sermos exortados mesmo pelo Senhor, ó Deus, a sentir seguros e confiantes, porque o Senhor, ó Deus, firmou uma aliança, ó Deus, que inclui o Seu Filho Jesus Cristo, cumpriu na pessoa dele, firmou essa aliança com nós, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor é bondoso. Nós não merecíamos, ó Deus, nada disso, mas o Senhor, ó Deus, além de nos salvar por meio de Cristo Jesus, nos traz também em nosso dia a dia, ó Pai, o conforto e o consolo, revelado, ó Deus, pela pessoa de Cristo e o seu Evangelho. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque vivemos em um mundo caído, nós precisamos ser sal, ser luz. Isso também passa, ó Deus, por crer no Senhor, por depositar, ó Deus, a nossa confiança no Senhor, e também nos dê sabedoria, ó Pai, para esperar no Senhor. Independente de circunstâncias, ó Deus, possamos confiar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, a Sua majestade, ó Deus, maravilhosa. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.